muito, muito triste, muito preocupante. Inclusive, nós estamos num momento em que tudo indica que vai se agravar, o que já era inacreditavelmente grave, pode se agravar ainda. E eu queria te perguntar se, pela tua experiência de viver esse assunto há tantos anos, se você sente que esse pode ser um momento de virada na percepção da sociedade, né? Não os ambientalistas já vêm nos alertando há tanto tempo, mas daquela pessoa que parece que estava esperando algo. Você sente que é esse episódio que pode ser essa virada ou a gente está se iludindo? Talvez, viu, Flávia? Talvez seja esse episódio. Não deveria ser, né? É um preço muito caro. Claro, a gente paga em vidas, né? Para ter esse tipo de lição para governantes que não precisavam esperar a gente chegar nessa situação. Todas as conferências de clima, olha, todo ano a gente tem conferência de clima. O Brasil, inclusive, vai hospedar uma, o ano que vem. Vai ser a de número 30, quer dizer, nós já tivemos 28 edições, esse ano aqui é número 29, e no Brasil número 30. Há 30 anos, quase, que os governantes se encontram, países, são 196 países da ONU. A delegação brasileira que vai para essas conferências é sempre uma das maiores, recheadas de parlamentares, deputados, senadores, prefeito, governador, ministros, presidente da República, é sempre uma presença muito grande. Só o governo do Rio Grande do Sul foi nos últimos 3 encontros, né? Dubai, foi para o Egito, foi para a Escócia, vão lá e ouvem o que está sendo dito, né? Então, a gente fica assustado quando eles tomam um susto sobre a situação. Quando eles vêm para a televisão dizer, nossa, aconteceu. Bom, mas eles estão ouvindo o que vai acontecer há muito tempo. O Brasil tem um relatório, inclusive, bem específico sobre o nosso país, que chama Brasil 2040. Ele foi lançado, aliás, não foi lançado, ele foi escondido em 2015. Foi sabotado mesmo, mas ali no relatório que vazou, claro, tinham todas essas informações, a quantidade de chuva a mais no sul do país, as secas monstruosas no norte do país, nós estamos vendo isso agora, tem uma seca muito grande acontecendo na Amazônia, né? Então estava tudo aí já, estava tudo aí para todo mundo ver, as coisas agora estão acontecendo, elas saíram dos livros, das pesquisas, dos alertas escritos, ganharam vida real, já faz alguns anos, nós estamos vendo no Brasil mesmo, uma série de eventos extremos. Infelizmente, uma situação que veio para ficar. Márcio, eu acho que você tocou num ponto que ele vai permear aqui a nossa conversa inteira, e eu até ia deixá-lo mais para frente, mas eu vou antecipar aqui a introdução desse ponto. Esse relatório que você mencionou, o 2040, ele foi, usando os teus termos, escondido e sabotado num governo progressista, teoricamente mais amigável à pauta ambiental. Depois, a gente, né, politicamente passou por anos de extrema turbulência, passamos por um governo de puro negacionismo ambiental, e agora, então, estamos de volta à mesma linha do governo Dilma Rousseff de 2015 com o governo Lula 3. Como é que você entende a visão política dos campos de diferentes espectros, de diferentes ideologias, tendo essa noção de que nenhum abraça para valer a pauta tanto quanto quem está no mundo ambientalista gostaria, né? Então, é claro que eu imagino que bolsonarismo seja algo completamente fora da curva, né? Que é um ponto de negação completa, mas também todos estão deixando muito a desejar. Estão deixando muito a desejar. A gente tem o governo Dilma, inclusive, não foi um governo bom para o meio ambiente nem de perto. Foi um governo muito ruim para a agenda ambiental, né? Você tem diversos pontos de conflito do governo Dilma com essa agenda ambiental. Talvez o maior deles seja a construção de Belo Monte, mas a gente teve, inclusive, o próprio governo da ex-presidente Dilma, e ela fazia parte do último governo, né, o governo Lula, antes dela,
ela foi uma grande promotora, por exemplo, da revisão do Código Florestal, que trouxe uma série de anistias para desmatadores e tal. O governo dela na pauta ambiental foi muito difícil. Eu lembro que eu escrevi, na época, um artigo em algum jornal de circulação afirmando que ela, até aquele momento, tinha sido a pior presidente que a gente tinha para a agenda ambiental. Então, é independente, né, só para a gente não deixar dúvidas, essa questão de coloração partidária nem nada. Não, o governo Dilma foi muito ruim. É que depois veio coisa muito pior, né? E a do Bolsonaro é totalmente fora da curva. A do Bolsonaro não é nem só uma questão de negacionismo. A do Bolsonaro é uma questão de você ter um governo que trabalhou conscientemente, de forma planejada, para o desmonte ambiental. Muito parecido com o que aconteceu na Covid, né? Era um governo convencido que a Covid era só uma gripezinha, e meio ambiente talvez não fosse nenhuma gripezinha, era algo que nem existia, né? Ou fazia parte de teorias da conspiração. Então foi um governo que ele desmontou a agenda de forma sistemática, porque quis, porque planejou fazer isso. A frase da boiada do Ricardo Salles nos dá essa dimensão. O presidente Lula, de forma específica, ele como pessoa, eu acho que sofreu uma evolução muito boa em comparação a esses governos anteriores, pelo menos na percepção e na aceitação da agenda de clima. Eu te falo isso porque eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, inclusive na campanha eleitoral. Não foi só com ele, com outros candidatos também, mas com ele em algumas oportunidades e depois de eleito. E eu lembro que numa dessas conversas, ele organizou um evento em São Paulo, um dia antes do Dia do Meio Ambiente, no ano da eleição, e a gente conversou logo depois do evento, e eu falava para ele, olha, presidente, a questão do clima, ela tem uma particularidade muito grande, porque se nós fizermos tudo, absolutamente tudo certo nessa agenda, a gente não tira ninguém da fila da fome. A gente não dá casa para quem não tem. Se a gente fechar todas as torneirinhas da poluição do planeta, nós não resolvemos problemas sociais. Mas se a gente deixar essas torneiras abertas, a fila que é ela vai triplicar de tamanho, a fila da fome. O senhor vai dar Minha Casa Minha Vida, a chuva vem e vai tirar 10. E é exatamente o que está acontecendo. Então, a agenda de clima, ela é uma agenda que ela potencializa as desigualdades sociais, que ela potencializa a pobreza, ainda mais num país como o nosso. Né? Então, cuidar dessa agenda, ela é uma agenda, ela é um cuidado social, um cuidado das pessoas. A gente está vendo exatamente agora o que acontece quando esse cuidado não é tomado. Eu posso te dizer, e isso é uma impressão pessoal e também por conta do que o governo vem fazendo, há alguma sensibilização a mais do que a gente tinha antes, mas isso ainda não é suficiente para a gente fazer o que precisa ser feito. Agora, essa analogia não, essa descrição, né, que você fez sobre as torneiras e como direcionar os recursos, me parece que principalmente num governo que tem a pauta social como tão central, fica uma escolha, eu ia falar uma escolha muito difícil, né? Desculpe, mas é uma escolha muito difícil mesmo, né? De você colocar. É só fechando completamente as torneiras do social que se capta recurso para cuidado ambiental? Explica um pouco melhor o que você quer dizer com isso, o que você quis dizer com isso. O fechar as torneiras é da poluição, não é dos recursos sociais. Muito pelo contrário. A gente precisa ter mais investimentos sociais olhando para a questão de clima como um fator que pode gerar um desequilíbrio maior. Então, ele torna tudo aquilo que já está ruim em algo ainda mais grave. Olha, vamos pegar um exemplo aqui bem simples e depois eu vou voltar a falar do presidente como um exemplo da situação. Tá? Nós temos, saindo um pouco do Rio Grande do Sul, nós temos uma outra região no país que é extremamente vulnerável, que é o semiárido nacional. Ali você tem uma quantidade muito grande de agricultores pequenos, agricultura familiar, de assentamentos da reforma agrária. Muito bem. Os eventos climáticos ali podem levar a potencializar o aumento da temperatura e fazer com que secas extremas, que aconteciam 1, 2 vezes por década, comecem a acontecer uma vez a cada 4 anos, 5 anos.
Então você vai tornar algumas regiões, inclusive, impossíveis da prática de agropecuária. Em outras, você consegue adaptar, você tem que levar irrigação assistida, colocar mais tecnologia para fazer recuperação de solo. Muito bem. Essas pessoas da pequena agricultura, familiares, elas vão ter uma quantidade infinitamente menor de implementar tecnologias, de colocar ali uma irrigação artificial, do que o grande agricultor. Então, o impacto é sobre essa população, é sempre sobre a população que já tem menos hoje, que já tem menos acesso, menos recursos, né, que as coisas já não chegam neles. E você vai colocar um fator de agravamento para populações que já não têm o suficiente. Bom, aí nós temos uma consequência. E é onde a gente chega no presidente Lula. Essas populações, muitas vezes, vão ter que abandonar o seu local de trabalho e moradia. E vão migrar para centros urbanos. Esses centros urbanos já não têm capacidade de oferecer o mínimo de estrutura social para as pessoas que já estão lá. Imagina recebendo mais pessoas que saíram, porque justamente vão procurar uma situação melhor de vida. Qualquer um de nós faríamos e faremos isso caso aconteça conosco. Então a gente vai estressar ainda mais os serviços públicos. Né? E aí eu quero fazer um recorte aqui para o presidente Lula, que foi uma segunda parte da nossa conversa. O presidente Lula é uma pessoa que aos 7 anos fugiu com a sua família da seca. Hoje Sim. A gente chama essas pessoas de refugiados climáticos. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, teremos muitos desses. São pessoas que, devido a uma situação climática extrema, tiveram que abandonar tudo que tinham. Foi o que aconteceu na vida do presidente. Então, ele sabe o que é um clima extremo mais do que qualquer um. Ele é uma pessoa que precisa mais do que qualquer um, e acho que tem esse tipo de sentimento, liderar esta novo meio de pensar no Brasil. Porque ele sabe que são essas populações que pouco têm que vão ser mais afetadas, e o cruel dessa história é que os mais afetados, os mais pobres, são os que menos causaram a poluição no nosso planeta. Então, a mudança climática ela é uma questão social, não é uma questão ambiental. Não é uma coisa de conferência de clima, de cientistas. Nós debatemos isso. Cai no colo de quem pouco tem, de quem hoje já está numa situação marginalizada socialmente, e nós vamos ampliar muito esse quadro de desigualdade se a gente não fechar as torneiras do problema, fechar as torneiras do que causa a situação climática, a crise que a gente vive. E nesse aspecto, me parece que não é só ambiental, é social, como também é econômica, como é também uma visão de mundo, né? Então, você tem que olhar para o que você quer da economia do país, embutindo a pauta ambiental ali. E nesse aspecto, o governo Lula, me parece que tem trafegado dubiamente, principalmente na questão da matriz energética, né? Então, mas não só do desenvolvimento industrial, apostando em mais carros, embora traga também um pouco de carro elétrico. Aí quer explorar a foz do Amazonas, mas também quer estimular outras fontes de energia. Ainda é um pouco dúbio, né, Márcio? Ou como é que você entende isso? É bastante dúbio, né? Não dá para a gente. Tem duas coisas aqui que não dá para querer as duas ao mesmo tempo. Que é você ser líder da agenda de clima e você também querer explorar petróleo até o último dia, a última gota desse combustível. Porque é exatamente esse combustível que causa o problema. Então, ou você vai ter que escolher, ou você vai ser um líder da revolução para você substituir esse combustível que está gerando essa crise toda por alternativas, né? Ou você não vai ser líder da agenda. Se você não fizer isso, você não tem como se colocar na liderança da agenda. Olha, eu não estou dizendo para o Brasil, e essa nunca foi uma demanda, para o Brasil parar tudo primeiro e dar o exemplo de tudo e ser o único que vai fazer e esperar que os outros países façam o mesmo. Não é disso que se trata. As negociações que nós temos, elas discutem quem tem que fazer primeiro, quem tem mais responsabilidade há muito tempo. Tem até um termo que a gente diz o seguinte, que a mudança climática todos têm responsabilidades, são responsabilidades iguais, porém diferenciadas. Por que diferenciadas? Porque quem é rico, quem gerou mais o problema, tem que começar primeiro, tem que pagar a maior parte dessa fatura. Então, os países do G7, os países industrializados, os países desenvolvidos, eles têm que não só fazer primeiro a sua lição de casa, diminuir as suas emissões, trocar a sua matriz elétrica e energética,
como também tem que criar fundos e abastecer esses fundos com recursos para que outros países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, acessem esses recursos e possam fazer suas transições. Então, nós não queremos, inclusive, ampliar as desigualdades entre os países, colocando mais peso nas costas de quem pouco tem. Isso daqui não resolve problema nenhum. Uhum. O grande problema que nós temos no mundo é que os países desenvolvidos também não fazem. E aí tem muitos países em desenvolvimento que ou não querem fazer ou não têm condições de fazer, e que aí acabam paralisando suas agendas exatamente porque os mais ricos não entregam aquilo que eles têm que entregar. É bastante complexo essa negociação, só que, como a gente está vendo, a mudança do clima no planeta não espera essas complexidades de negociações serem resolvidas. Elas vão se impondo na vida real e vão cobrando em vidas, né? Uhum. E vai piorar cada vez mais a situação.